Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTube de anime. Vamos falar do episódio número 20 de Dororo. Este foi um puta episódio. O episódio passado tinha sido uma pausa pra você entrar numa crescente no anime, né? Foi uma homenagem ao Tezuka e agora a gente vai finalizar o anime, então eles vão fazer direitinho. Coisas muito interessantes desse episódio: trilha sonora, animação, direção e plot twist. Sim, tivemos um plot twist. O episódio começa com o Taomaru. O Taomaru vendo o resultado, né, da total decadência do seu povo, né? E isso muito porque o Hyakimaru estava matando, né, matando o demônio pra lá e pra cá, e também porque, teoricamente, então segundo até a própria lembrança do Daigo com relação à mensagem que a sua esposa falou pra ele, né, que o pacto dele havia sido quebrado no momento que a deusa da misericórdia deixou aquele povoado, né? O Daigo começou a se preocupar e agora não há uma relação imediata entre o pacto do Daigo, né? A proteção ao seu feudo ali, e também não há uma relação direta entre o Hyakimaru matar demônio e ter a sua parte de volta. Muito porque as partes que deveriam estar com esses demônios aparentemente foram para o demônio que antes não havia conseguido pegar a última parte do Hyakimaru. Então o que você tem é este demônio pegando outras partes do Hyakimaru e provavelmente sendo um demônio final, provavelmente sendo o fim de tudo, né? E a gente tem o próprio Daigo começando a refletir de que, pô, se o meu pacto acabou e esse demônio vai ferrar comigo, talvez a gente tenha aí um outro plot twist de que vai ser todo mundo contra esse demônio, não só o Hyakimaru, né? O Hyakimaru, neste episódio, ele diz que vai encontrar o Daigo porque as partes do corpo dele estão com o Daigo, ao mesmo tempo que o pacto aparentemente do Daigo acabou. Ele não tem mais nenhum compromisso com os demônios, né? Visto que esse demônio que não havia conseguido pegar partes do Hyakimaru agora está consumindo, digamos, partes que estariam com outros demônios, pegando para ele para ficar mais forte. A gente tem várias coisas nesse episódio com relação a essa questão, essa dinâmica do Hyakimaru, dos demônios, de recuperar partes, da sociedade do Daigo que está sendo impactada com tudo isso, né? Querendo ou não, é culpa do Hyakimaru e da presença dele no mundo e da interferência da mãe dele com relação a tudo isso, né? Então, muito interessante que nesse episódio eles começaram a juntar todas as pecinhas para fazer algo diferente no final de Dororo. Outro plot twist que eu achei muito interessante foi o seguinte: a gente tem uma clara definição da Dororo com relação ao Hyakimaru de que ele mudou. Só que durante essa conversa da Dororo com o Hyakimaru tem uma música meio melancólica, como se dissesse pra gente assim: olha, era pra você estar feliz, mas não é pra você estar feliz. E aí a gente tem meio que o plot twist, por quê? Depois da briga primeira briga com o demônio lá, eles caem. A Dororo fica presa com o braço nas pedras. Eu até pensei que o Hyakimaru ia cortar o braço dela fora para poder salvar, alguma coisa assim. Mas não foi isso que aconteceu. Apareceu o nosso querido monge para salvar. Eu senti naquela cena o seguinte, que o Hyakimaru meio que pensou. Ele não tá mais pensando no corpo dele como porque é meu, então eu preciso ter. Mas eu senti que ele pensou algo como: para ajudar a Dororo, eu preciso do meu corpo. Eu tô incompleto ainda, não consigo defender a Dororo, não consigo proteger a Dororo se eu continuar desse jeito. Porque nesse episódio ficou muito claro, ele tenta o tempo todo com as mãos, ele quebra até as próteses, né? Uma delas. Então ele tenta o tempo todo com as mãos, ele não consegue. Então meio que ele atribui, e você sente isso, ele não precisa dizer isso pra você, mas meio que ele atribui a falha dele em salvar a Dororo à ausência das mãos. Então por isso que tem um plot twist. Ele sai daquela coisa que ele tinha mudado de fato, e a Dororo identificou essa mudança, que é ele recuperar a todo custo o corpo dele. Ele sai disso, e agora ele vai para: eu preciso recuperar o meu corpo para poder proteger a Dororo.
ou proteger quem eu gosto, proteger quem eu amo. Outra coisa interessante nesse episódio foi a comparação, né, entre os futuros no caso dos presentes agora, de Saburota e Hyakkimaru. Porque o Saburota ele fala, eu queria ter sido você. Porque ele até vê uma cena do Hyakkimaru quase matando o demônio, né? Quase finalizando o demônio. E ele se vê naquela situação, que é como ele gostaria de ter agido para defender a mãe dele, né? Só que ele foi completamente consumido pelo desespero que o demônio causou. O demônio causou nele um trauma, um desespero tão grande que a única maneira que ele conseguiu para se defender desse desespero foi ver o desespero dos outros. E isso é uma coisa interessante com relação ao Hyakkimaru, porque se você for parar para pensar, o Hyakkimaru poderia ter seguido o mesmo sentido do Saburota. Se ele não tivesse, por exemplo, a proteção do Jukai, ou pelo menos a proteção mesmo do Jukai. Se ele não tivesse a proteção do Jukai, talvez ele fosse pro mesmo caminho do Saburota, se você for parar pra pensar. Ele não ia conseguir se defender, ele não ia conseguir defender as pessoas que ele ama, ele não teria habilidade para isso, portanto, ele poderia muito bem se juntar aos demônios para poder preencher esse vazio dentro dele e sobreviver. Ele poderia virar uma pessoa tão covarde quanto o Saburota, porque o Saburota foi covarde, né? Então, tão covarde quanto o Saburota, a ponto de não conseguir ele mesmo mudar aquela situação. E como ele não consegue mudar a situação, o que ele faz? Ele se adapta à situação e vira contra tudo que ele acredita, né? Então a gente tem também esse paralelo entre os dois, o Hyakkimaru e o Saburota. Tem até uma cena, a cena final deles dois, da briga dos dois, né? Que o Saburota foi completamente consumido pelo demônio e virou o demônio. E isso é interessante. Você vê o Hyakkimaru também consumido pelo ódio, consumido pelo desespero. Tem até uma hora que o cara fala assim, né? Entendi. É porque você não é um humano. Meio que o cara tá dizendo assim, ó. Você consegue matar demônio é porque você não é humano. Porque se você fosse humano, você teria o mesmo futuro que eu. Então, qual que é a parada? Você tem ali uma clara alusão do Hyakkimaru indo para um caminho muito parecido do Saburota. Agora que ele entrou em desespero, para poder salvar a Dororo e não conseguiu. E agora que ele tem meio que certeza que para poder ajudar, ele vai ter que necessariamente ter o corpo dele inteiro. Então ele vai à caça do corpo dele inteiro. A Dororo continua do lado dele, invariavelmente, independente de qualquer coisa, né? Então você tem ali naquela cena final, que é muito bonita, você tem uma clara comparação do que o Hyakkimaru pode virar, né? Ele pode virar, nessa busca dele incessante pelo próprio corpo, ele pode virar o próprio demônio. O próprio demônio que está com as outras partes dele agora. E tem uma frase final do monge, né? Que o monge basicamente dizendo assim: se é um peso muito grande que ele tem que carregar, ele precisa mesmo carregar isso. O próprio monge identifica que o Hyakkimaru está meio sem saída. Ele percebeu o desespero do Hyakkimaru ao tentar salvar a Dororo. E ele percebeu também qual a conclusão que o Hyakkimaru chegou depois daquilo, né? Meio que a gente tem uma cena muito clássica, né? De anime, de filme de uma maneira geral, que é quando o cara tá quase indo pro caminho certo, digamos o caminho mais o caminho ideal para a felicidade dele, e ele tinha uma premissa muito forte anteriormente, e ele acaba acontecendo alguma coisa, ele acaba voltando para essa premissa muito forte por um outro motivo, né? Então, se antes ele queria recuperar a parte dele porque era dele, depois ele aprendeu que ele não precisava recuperar, porque ele podia conviver muito bem com a Dororo e tá tudo certo. Vamos caçar demônio junto, você é a pessoa que é a minha família, então vamos fazer isso juntos, não sei o que. Agora o Hyakkimaru tá voltando para aquela ideia. Eu vou voltar porque é meu e eu preciso disso. Eu tenho que ter isso para ajudar a Dororo, para proteger as pessoas que eu amo. O próprio monge entende todo esse sofrimento que o Hyakkimaru passou, toda essa realidade que o Hyakkimaru passou, e ele mesmo se pergunta se isso é uma coisa que ele realmente tem que pegar, sabe? Se é um peso que ele tem que carregar mesmo,
Porque as coisas estão meio que dizendo, você precisa carregar esse peso, não tem jeito, você não tem escapatória, você vai ter que fazer isso, pronto, acabou. Muito bom episódio. Muito as trilhas sonoras, principalmente na parte que eu falei, na parte inicial, e a parte final, que a Dororo acaba encontrando eles, né, com o Hyakkimaru já com a facada no coração do monstro lá, que era o Saburota virou monstro. Aniki. Essa parte também com uma trilha sonora bem de fudeu, assim, uma trilha sonora bem pesada. Olha só, esse momento aqui é importante, guardem ele na memória, porque houve aqui uma mudança e vocês precisam saber disso. Vocês precisam saber que o Hyakkimaru meio que mudou aqui. Ele matou, digamos, uma pessoa, ele matou um monstro. Esse monstro não tá dando a parte dele de volta. Ele está frustrado com isso. Ele não conseguiu salvar Dororo porque ele acha que ele não tem as partes do corpo dele para poder salvar Dororo. Então ele está magoado com isso, ele está puto com isso. E agora ele vai numa caçada cega, literalmente cega. E aí é interessante a gente falar sobre essa caçada cega, porque os olhos desse Nue, né, que é o monstro da vez, os olhos dele foram muito focados o tempo todo. E o Hyakkimaru não recuperou os olhos. E então você tem a mensagem também de que isso vai ser agora uma caçada cega. Uma caçada cega para recuperar as suas partes, né? Ele não vai ficar olhando muito pro lado, ele vai simplesmente matar todo mundo na frente e recuperar a parte dele. Basicamente, acho que esse episódio define uma decisão do Hyakkimaru, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações dos próximos vídeos. E também nos links aqui embaixo no comentário fixado tem Discord, Twitch, Twitter, além de Padrim para você colaborar com o canal. Vamos lá ajudar, gente. Você pode ajudar com R$1, você pode ajudar com 10, com 25, com 50 você pode pedir até vídeo. Então você ajuda o canal e também no link da Amazon, que infelizmente ninguém está comprando. Então se você quiser comprar alguma coisa, por favor, compre no meu link para poder ajudar o canal. Porque quando você comprar alguma coisa no link da Amazon, você ajuda automaticamente o canal com din-din, tá ok? É isso, galera. Muito obrigado. Valeu. Falou!